Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo a respeito da lua cheia em Gêmeos, dando continuidade aos vídeos que eu tenho feito. Eu fiz da temporada quando o Sol entrou no signo de Sagitário. Eu fiz a lua nova, que foi o início dessa lunação. Então, a lua cheia em Gêmeos é quando chega no ápice da lunação. Então, essa lunação sagitariana, ela está intensa, multifacetada, marcada por aspectos desafiadores e energéticos, refletindo um período de expansão, reestruturação e enfrentamento de tensões internas e externas. Então, é uma alunação que ela está bem intensa, né? E então eu vou dar assim uma pequena pincelada nessa lua nova para a gente entender até onde a gente caminhou da lua nova, lua crescente, até a gente chegar nessa lua cheia, né? E cada a fase ela dura mais ou menos uma semana. Então, essa lua cheia, nós estamos vivenciando a semana da lua cheia e depois vai ser a semana da lua minguante, que vai somar a essa lua cheia, que vem somando a todas essas fases da lua, na lunação sagitariana, que foi o início com a lua nova. Então, começando pela lua nova, a lua nova ocorreu no dia 1º de dezembro. Começamos o mês com a força da lua nova. Aconteceu com alguns aspectos tensos, né, no mapa, no céu, porque esse processo esse trabalho que eu estou fazendo é assim, é a lunação, a lua, esse ciclo lunar que ocorre todo mês, que tem 29 a 30 dias, 28, 29 ou às vezes até 30 dias, que acontece esse mês, ela tem 29 dias, aconteceu no dia 1º e no dia 30 vai acontecer já a lua nova novamente no signo de Capricórnio. Então, de acordo com os aspectos que são os ângulos entre os planetas, que são os ângulos tensos e os ângulos fluentes. Então, nós temos quadraturas, que é o ângulo de 90 graus, e nós temos a oposição, que é 180. Nasce aqui e vai oposto 180. Quadratura e 180, né? Então, esses são aspectos conflitantes. E temos os ângulos de 60 graus e temos os trígonos, são 120 graus. Esses são aspectos fluentes. Tá? Então, vamos aqui falar da lua nova. Começando. Antes de eu começar, se você é novo aqui no meu canal, eu me chamo Isabel, eu trabalho com numerologia, eu trabalho com astrologia. E eu estou fazendo esse trabalho, fazendo a minha leitura a respeito desses aspectos de lunação, a influência que tem, trazendo assim mais para a nossa vida pessoal, porque nós temos a astrologia, ela é baseada nos astros, né? Então, os aspectos que esses astros fazem, a conversa que é entre eles, se é uma conversa fluente ou não, tem a influência aqui, principalmente onde está ocorrendo a lunação, se aquela lunação pega algum planeta ou pega onde está o seu Sol, onde está a sua Lua, onde está o seu ascendente, né? E aí tem sujeito a ter mais uma influência a mais. Mas, de qualquer forma, o Sol no signo de Sagitário está iluminando essas características sagitarianas e a Lua vai dando o tom. Tá? Então, a Lua nova, que ela é mais rápida, ela vai circular todo o zodíaco por 30 dias, 29 a 30 dias. Então, a Lua demora 29 dias e meio, né? Então, a Lua nova ocorreu no dia 1º de dezembro, com aspectos tensos e também com Mercúrio, Marte e Júpiter retrógrados, tá? Mercúrio e Marte são planetas pessoais. E Júpiter, ele é um planeta social e ele rege o signo de Sagitário, onde ocorreu a lua nova. Então, Sol e Lua em Sagitário, em oposição a Júpiter em Gêmeos. Júpiter está em Gêmeos. Júpiter passa um ano, mais ou menos, num signo. E ele está atualmente no signo de Gêmeos. E aí, essa lunação ocorreu com Júpiter fazendo essa oposição ao Sol, que rege
o signo de Sagitário, e Gêmeos é o signo oposto complementar de Sagitário. Então, sendo Júpiter o regente de Sagitário, essa oposição mostra um desejo de buscar significados mais amplos, tanto a nível individual quanto coletivo, mas com uma sensação de oposição entre o idealismo sagitariano e o racionalismo geminiano. Júpiter retrógrado em Gêmeos, durante toda a lunação, desafia fluidez e pede revisão de planos e conhecimentos. Júpiter é o regente de Sagitário e seu movimento retrógrado traz questionamentos sobre crenças e a expansão realista de ideais. Durante toda a lunação, Júpiter ele também vai estar em quadratura com Saturno em Peixes. Então, esse aspecto que vai estar presente em toda a lunação nos mostra a necessidade de estruturação de sonhos, Saturno em Peixes, confrontando limitações emocionais e espirituais. A expansão sagitariana encontra um freio saturnino, exigindo maturidade Saturno, paciência Saturno e ajustes. Então, a lua nova, na lua nova nós tivemos também uma quadratura T, apontando para Saturno, sugerindo que para crescer seria necessário enfrentar e reorganizar estruturas internas e externas. Quadratura T eu expliquei no vídeo anterior, é porque assim, o Sol e a Lua estavam em Sagitário, fazendo uma oposição a Júpiter em Gêmeos. E Saturno em Peixes faz uma quadratura tanto para o Sol e para a Lua, como uma quadratura para Júpiter. Então forma um triângulozinho apontando ali para o Saturno, tá? Que traz essa, pedindo, né, enfrentar e reorganizar estruturas internas e externas. E essa quadratura T também, ela pede flexibilidade, tá? Nós estamos falando de uma quadratura T em signos mutáveis, Sagitário, Gêmeos e Peixes. Aí no dia 8, houve a lua crescente. Então chegamos na lua crescente no dia 8. A lua caminhou, foi de Sagitário para Capricórnio, entrou em Aquário e depois entrou em Peixes. Quando ela entrou em Peixes, ela andou lá e se encontrou com Saturno. Aí a quadratura ainda estava acontecendo entre Sol, Júpiter e Saturno. A Lua se encontrou com Saturno. Então a Lua somou ali com Saturno. Então a Lua ficou fazendo a Lua junto a Saturno, fazendo essa quadratura, continuando a quadratura, né? Fazendo a Lua fazendo quadratura para Júpiter e fazendo quadratura para o Sol ali junto com Saturno. E Mercúrio, que estava em Sagitário retrógrado, se aproximando do Sol. Então, Sol já não estava mais junto com a Lua, mas estava junto com Mercúrio. Então, Júpiter estava fazendo, então a gente estava com duas quadraturas, dupla. Júpiter fazendo oposição a Mercúrio, Júpiter fazendo oposição a Saturno. Júpiter fazendo oposição a Mercúrio, Júpiter fazendo oposição ao Sol. Sol e Mercúrio fazendo uma quadratura a Lua e Saturno. Lua e Saturno fazendo uma quadratura a Júpiter. Tá? Então, estava ali, continuou a quadratura T e ela mais intensa ainda. E aí, então, essa lua crescente continuou pedindo flexibilidade e a lua em conjunção com Saturno pedindo comprometimento e maturidade para lidar com os desafios e com as questões do passado. Lua tem a ver com o passado. E ainda com Mercúrio retrógrado, que amplifica mal entendidos e pede revisão de planos. Vênus alcançou Plutão em Aquário, porque Vênus estava em Capricórnio, na lua nova, na lua crescente, ela
saiu e entrou em Aquário e encontrou logo com Plutão, logo no iniciozinho. Plutão está a 0 graus e alguns minutos de Aquário, porque ele é um planeta lento. Então, a Vênus encontrou com Plutão e Plutão está em oposição a Marte em Leão, e a Lua se juntou a Plutão e fazendo essa oposição a Marte em Leão. Essa oposição desafia relações, paixões e objetivos, forçando equilíbrio entre expressão individual e coletivo. Em resumo, a fase crescente da alunação pediu ajustes nos planos e nas emoções, com ênfase na responsabilidade saturnina e na necessidade de revisão de ideias e relações. Marte, Plutão e Vênus intensificou o campo afetivo e os desafios pessoais. Aí tivemos a semana da Lua crescente com todos esses aspectos, né? A Lua se movimentando, saiu de Peixes, passou por Áries, entrou no signo de Áries, depois ela foi para Touro e aí chegou em Gêmeos. Aí ela entrou em Gêmeos no dia 15 de dezembro, às 6 horas e 2 minutos da manhã, do horário de Brasília. A Lua chegou a 23 graus e 53 minutos do signo de Gêmeos e fez uma oposição ao Sol, que estava nesse mesmo grau. Antes dela chegar nesse grau, ela passou por Júpiter. Então, ela fez uma conjunção com Júpiter, a Lua se uniu. Olha, ela saiu lá de Sagitário, junto ao Sol, se uniu a Saturno na Lua crescente e na Lua cheia ela se uniu a Júpiter. Então, ela se juntou a Júpiter e aí, na sequência, ela se opôs ao Sol. Então, mas ela ainda estava alinhada com Júpiter. E aí fez essa oposição ao Sol. Que essa oposição Sol e Lua traz para essa semana possibilidades de revelações importantes sobre os temas trabalhados desde a Lua Nova, como expansão, porque estamos falando de Sagitário, versus comunicação e informação prática. Estamos falando da Lua em Gêmeos. O mapa dessa Lua cheia aconteceu também com um aspecto de quadratura T, aquele mesmo aspecto de quadratura T. Só que em vez de aprontar para Saturno já não estava mais envolvido na quadratura T. Ela estava apontando para Netuno, em Peixes. Então, estava assim, Sol em oposição à Lua e Sol e Lua fazendo uma quadratura para Netuno em Peixes. Netuno está no finalzinho do signo de Peixes. Então, Netuno lá no signo de Peixes fazendo essa quadratura, Sol e Lua e Sol fazendo uma oposição, a Sol e Lua fazendo uma oposição. Então, continuou uma oposição em signos mutáveis, pedindo o quê? Flexibilidade, né? E essa oposição com Netuno, essa quadratura com Netuno, ela é sujeito a trazer confusão e dissolução de certezas. É também sujeito a trazer desilusões, escapismos ou falta de clareza também podem surgir. É um teste de fé exigindo que se diferencie o real do ilusório. Porque quando a gente envolve Netuno, que traz esse lado mais de neblina, mais nebuloso, uma coisa assim meio que a gente precisa realmente focar para poder trazer, quando a gente tem que usar os nossos equipamentos para a gente poder tirar essa neblina, para a gente poder ver o que é real. Tá? Então, essa Júpiter também ficou gravado no mapa da Lua cheia. O Júpiter não estava envolvido nessa quadratura T, mas ele continua em oposição a Saturno, como eu falei, vai ser durante toda a alunação. Então, que também ficou marcado no mapa. Então, Júpiter e Saturno continuam em quadratura.
tá? Então, eles continuam em quadratura e continuando marcando sua presença nesse mapa da lua cheia, persistindo assim a tensão entre crescimento e limites. A fase pede comprometimento com a realidade, equilibrando sonhos e pragmatismo. Então, eles não participaram dessa quadratura T, tá? Porque o Júpiter, o Sol já caminhou mais, né? Mas Júpiter está ainda em quadratura com Saturno, que também reforça esse, continuando, pedindo essa fase, nessa fase da lua cheia, continua pedindo comprometimento com a realidade, equilibrando sonhos e pragmatismo. Plutão e Vênus também não estão mais juntos. A Vênus ela é mais rápida, ela já se afastou de Plutão. Porém, ela continua ainda fazendo uma oposição a Marte em Leão. Então, Marte em Leão está fazendo uma oposição a Plutão e Marte em Leão está fazendo uma oposição a Vênus. Os dois já não estão mais juntos, mas os ângulos são poucos que estão separando, mas já eles estão fazendo, continuam fazendo essa oposição a Marte, tá? Ou seja, essa dinâmica continua ativa, exigindo mais ajustes nos relacionamentos, no poder pessoal e na maneira de agir. As paixões podem estar intensas, mas com risco de confrontos ou transformações profundas. Porque nós estamos falando aqui da Vênus, a planeta, a grande benéfica, a pequena benéfica, planeta dos relacionamentos. Mas tem uns aspectos fluentes também. Vamos lá nos aspectos fluentes. Vênus, ela faz um trígono com Júpiter retrógrado e com Júpiter retrógrado. Então, a Vênus, ela faz um trígono que é um aspecto fluente com Júpiter em Gêmeos, porque os dois estão em signo de ar. Júpiter está em Gêmeos e a Vênus está em Aquário. Dois signos de ar, então eles fazem uma conversa fluente. E no céu, quem pôde ver no dia 15, no domingo, foi muito lindo. A Lua junto a Júpiter e Júpiter alinhado com a Vênus. O Sol se pôs e ficou aquele alinhamento de Vênus com Júpiter. Então, houve esse aspecto. E, além disso, a Vênus também fez um aspecto de sextil com Mercúrio, que está em Sagitário. Então, porque a Vênus está em Aquário e que é um ângulo de 60 graus, tá? Fez com Mercúrio, que é uma oportunidade. Então, apesar das tensões, há oportunidades de renegociar valores e conexões. A sabedoria está na comunicação sincera e paciente. Então, esse aspecto mostra isso, as nossas saídas, as nossas ferramentas que podemos usar para poder superar algum desafio que, por um acaso, tenha aparecido ou apareça nessa semana. Netuno insistiu com Plutão e Urano. Então, Netuno também faz um ângulo de 60 graus para Plutão e Urano, que traz um potencial de cura e inovação. Surge como pano de fundo. Então, esse potencial, existe essa possibilidade. Ou seja, as mudanças podem ser espirituais, criativas e transformadoras, porque estamos falando de Plutão, Netuno, Plutão e Urano. Então, sob a luz da lua cheia em Gêmeos, que reflete o brilho do Sol em Sagitário, somos chamados a encontrar equilíbrio entre o pensar e o sentir, o saber e o acreditar, em meio às tensões e desafios, representado pelas quadraturas e oposições que marcam este céu, ou seja, essas conversas desafiantes. Há uma mensagem poderosa. Então, entre todos esses aspectos, né, as mensagens que eu vou dar aqui de acordo com o que eu pude perceber aqui dentro desses aspectos. Ou seja, número 1, reveja suas intenções, mas mantenha a fé.
Júpiter retrógrado convida a olhar para dentro, revisando crenças e ressignificando verdades. Nem todo caminho é claro, mas cada passo traz aprendizado. 2. Aceite o desconforto da transformação. As oposições de Marte a Vênus e Plutão tensionam as relações, paixões e o poder pessoal. Não lute contra as mudanças. Permita-se renascer com coragem e propósito. 3. Distinguir o real do ilusório é o desafio. Netuno nubla certezas e pede discernimentos. Em meio à névoa, ouça a intuição e se conecte com o que realmente importa. 4. Comunique, mas também escute. Mercúrio retrógrado nos lembra que as palavras têm o peso e a verdade deve ser dita com sabedoria. Há força no diálogo e cura na compreensão. 5. Transforme o caos em criação. Os trígonos e os sextis, ou seja, as conversas fluentes desses planetas, atuam como pontes de luz. Plutão e Netuno oferecem cura. Marte em trígono com Mercúrio impulsiona a ação criativa. E Vênus traz a beleza ao processo. Tá? Então, essa é a minha mensagem para essa semana de lua cheia. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, fala se isso tocou de alguma forma, se você está vivendo alguma situação que isso te auxiliou, ou que você conhece alguém que possa auxiliar, compartilhe, dê o seu like. E na próxima semana eu vou falar da entrada do Sol no signo de Capricórnio. Essa semana agora nós temos da lua cheia, no final de semana nós vamos ter a lua minguante. Antes da lua minguante vai ter essa entrada, vai ter o equinócio do inverno ou do verão no hemisfério sul, que é quando o Sol entra no signo de Capricórnio. Então o Sol vai entrar no signo de Capricórnio. Na sequência a gente vai ter a lua minguante, que vai ser a finalização dessa lunação sagitariana, que vai ocorrer já com o Sol em Capricórnio, no iníciozinho de Capricórnio, e a lua no iníciozinho de Libra, que vai fazer esse processo dessa quadratura minguante. E aí, então, a lua vai fazer esse aspecto já no signo de Libra e o Sol em Capricórnio, fecha a lunação. E no dia 30 nós teremos novamente uma lua nova no signo de Capricórnio. Então, uma boa semana de lua cheia e a gente se vê no próximo vídeo.